A disciplina matinal é muito mais do que uma rotina. Ela é o primeiro dominó, aquele que, ao cair, coloca todos os outros em movimento na ordem certa. Quando você acorda e cumpre seu ritual, seja ele simples ou elaborado, você não está apenas realizando tarefas, está dando um comando claro à sua mente. Hoje seguimos o plano. Esse alinhamento muda tudo, porque transforma o caos em ordem, o impulso em intenção e o improviso em estratégia. A maioria das pessoas começa o dia tropeçando no próprio desânimo, cedem à cama, ao celular, à pressa e acabam presos em uma sequência reativa. Mas quem estabelece sua disciplina matinal está, na verdade, assumindo o leme da própria embarcação. É como se dissesse: eu decido a vibração do meu dia. Essa decisão inicial reverbera em todas as escolhas seguintes: o que você come, como responde aos desafios, quanto foco coloca nas suas tarefas. A disciplina matinal é o ponto de partida da autoliderança, e por isso tem tanto poder. Ela não é sobre rigidez, é sobre compromisso. Não é sobre controle absoluto, é sobre começar com intenção. E isso muda tudo. A grande virada acontece quando você entende que o seu dia não precisa ser controlado por fatores externos, trânsito, mensagens, obrigações, imprevistos. Ele pode e deve ser conduzido de dentro para fora. Isso significa que, ao começar o dia com clareza e intenção, você define o tom de tudo que virá depois. Não se trata de esperar que o ambiente esteja perfeito para agir com foco. Trata-se de ser o agente que estabelece a vibração antes mesmo que o mundo peça alguma coisa de você. Quem começa o dia em desordem, com a mente agitada, tende a passar o restante dele apagando incêndios. Mas quem começa com presença, propósito e direção, planta ordem antes do caos, e isso reverbera em algo sutil, mas profundo. Você se torna capaz de fazer escolhas melhores, com mais consciência, sem ser levado pelos impulsos ou pela correria. A disciplina matinal, nesse sentido, não é um luxo, é um escudo contra o caos. É o gesto silencioso que mostra à sua mente e ao seu corpo que existe comando interno. É você dizendo ao mundo: hoje quem conduz sou eu. A disciplina matinal não é apenas sobre acordar cedo ou seguir uma sequência de ações. É, acima de tudo, sobre autoliderança. É a forma mais direta e prática de assumir o comando da própria vida. Quando você se compromete com seus primeiros minutos do dia, está fazendo uma escolha poderosa, a de não se deixar levar pelas circunstâncias, mas de criar a realidade com intenção. E essa decisão, repetida todos os dias, molda o caráter. Ela constrói uma identidade sólida, que não depende de motivação ou do clima emocional do momento. Quem lidera a si mesmo cedo, antes das demandas externas, antes das pressões e cobranças, carrega uma força silenciosa ao longo de todo o dia. Essa força é o respeito próprio que nasce da coerência entre o que você diz e o que você faz. Porque, no final das contas, a primeira batalha vencida, a de sair da cama e seguir com o que foi planejado, é o início de todas as outras vitórias que virão. A disciplina matinal é o treino diário de um líder de si mesmo. A maioria das pessoas vive em modo reativo, responde ao celular antes de respirar fundo, checa notificações antes de checar a si mesma, entra no ritmo do mundo antes de encontrar o próprio compasso. Mas existe um caminho oposto, mais intencional e infinitamente mais poderoso: conduzir o dia de dentro para fora. Quando você começa a manhã centrado, com clareza e propósito, é como se definisse o tom da orquestra antes da música começar. Você determina o ritmo, não o trânsito, não os imprevistos, não os outros. É a sua estrutura interna, firmada nos primeiros minutos, que vai sustentar a ordem diante do caos. Isso não significa controlar tudo ao redor, mas sim dominar o que está ao alcance. Seu estado, suas escolhas, sua presença. E é justamente essa base interna que dá direção ao dia, que torna você menos vulnerável aos ventos externos e mais fiel ao que realmente importa. Um dia bem conduzido não é aquele que acontece sem problemas, mas aquele que é vivido com consciência desde o primeiro passo. A disciplina matinal
é muito mais do que uma sequência de ações ou um esforço temporário. Ela é a fundação sobre a qual tudo o mais será construído. O primeiro passo, dado logo ao acordar, carrega em si a chave do controle. Ao se levantar com decisão, mesmo antes de sentir motivação ou vontade, você está afirmando um compromisso consigo mesmo, uma promessa silenciosa de seguir o plano. Esse simples gesto de não ceder à cama, de seguir o ritual de forma firme, é o que cria um alicerce interno que vai sustentar todas as outras escolhas do dia. A força da disciplina matinal não está no esforço pontual, mas na maneira como esse primeiro passo reverbera em todas as outras ações. Quando você começa o dia com compromisso, com foco, você se prepara para ser o líder do seu próprio destino e não um mero seguidor das circunstâncias. A disciplina matinal tem o poder de alterar a dinâmica do seu dia inteiro. Quando você começa o dia com clareza e foco, estabelece um novo padrão para a sua vida. Essa mudança não se limita ao início da manhã, mas se estende ao restante do dia, influenciando diretamente cada decisão, cada interação e cada escolha. A chave aqui está na ideia de que, ao tomar um primeiro passo deliberado, você coloca ordem onde antes havia caos. Se as pessoas geralmente começam o dia com uma sequência de decisões desordenadas e impulsivas, você, ao contrário, inicia com uma escolha consciente, com presença, e isso cria um efeito cascata. A partir dessa primeira escolha, as outras ficam mais alinhadas com seus objetivos e valores. Sua mente e seu corpo começam a seguir a mesma direção, criando uma harmonia que te coloca no controle de sua jornada. Esse posicionamento, dado logo cedo, reverbera no resto do dia, garantindo que você tome decisões mais assertivas e mais alinhadas com quem você deseja ser. O simples ato de levantar cedo e seguir seu ritual matinal não é apenas sobre produtividade ou eficiência. Ele é um reflexo direto da autoliderança. Quando você se compromete a seguir seu próprio plano, logo no início do dia, você afirma para si mesmo que está no controle de sua vida. Isso não é uma questão de fazer mais coisas, mas de fazer as coisas com mais propósito e intenção. Você começa a se posicionar de forma que sua mente, corpo e emoções não ficam à mercê das circunstâncias externas. Esse controle interno é a base para uma autoliderança sólida, que é essencial para alcançar qualquer tipo de sucesso verdadeiro. E o segredo aqui é que a verdadeira autoliderança não é forçada. Ela é cultivada no silêncio, na consistência e na disciplina diária. Como um líder, você deve primeiro comandar a si mesmo antes de tentar comandar qualquer outra coisa. Isso cria um alicerce de confiança e respeito próprio, onde sua postura e decisões reverberam positivamente em todos os aspectos da sua vida. No início, seguir uma rotina matinal exige esforço, disciplina e uma dose extra de motivação. Mas com o tempo e a repetição consistente, essa disciplina começa a deixar de ser uma simples tarefa e passa a se tornar parte da sua identidade. Você não precisa mais se convencer a acordar cedo ou cumprir o ritual. Isso se torna algo natural, quase automático, porque você deixou de ser alguém que tenta ser disciplinado para se tornar uma pessoa disciplinada de fato. Essa transição muda tudo. O esforço cede lugar à leveza, a luta interna se dissolve e a constância passa a ser um reflexo do seu caráter. Acordar cedo, mover o corpo, alimentar a mente, tudo isso deixa de ser um objetivo e se transforma em uma expressão de quem você é. Esse é um ponto de virada silencioso, mas poderoso, porque quando a disciplina se transforma em identidade, você não depende mais da força de vontade. Você simplesmente age conforme quem você se tornou. Existem conquistas que ninguém vê, mas que valem mais do que qualquer aplauso externo. Levantar no horário certo, cumprir o seu ritual mesmo sem vontade, manter o foco quando tudo convida à distração. Esses gestos silenciosos constroem algo muito mais profundo do que produtividade. Constroem respeito próprio. Cada vez que você escolhe a disciplina ao invés da facilidade, está mandando uma mensagem para si mesmo de que sua palavra tem valor, de que você pode confiar em você.
E essa confiança não nasce de frases motivacionais, mas da congruência entre o que você diz e o que você faz. Ao vencer essa batalha invisível, você se fortalece em todas as áreas. Se torna mais firme nas decisões, mais coerente com seus valores, mais estável emocionalmente. A autoestima real não vem de fora. Ela floresce no silêncio das decisões, corretas repetidas diariamente. Existe um tipo de vitória que ninguém vê, mas que muda tudo. A vitória sobre si mesmo, conquistada nos primeiros minutos do dia, quando o mundo ainda está calado. É naquele instante solitário, em que ninguém está olhando, quando levantar da cama parece um detalhe, que você forja o que realmente importa: caráter. E essa escolha silenciosa, repetida todos os dias, transforma mais do que sua agenda. Transforma quem você é. Não é sobre ostentar resultados visíveis, mas sobre sustentar compromissos invisíveis. Porque os resultados vêm sim, mas como consequência da identidade que você está moldando, do respeito próprio que está cultivando em silêncio. E essa identidade, feita de disciplina, decisão e constância, será forte o suficiente para resistir aos dias difíceis e sábia o suficiente para guiar os dias de glória. O mundo pode não perceber o esforço de cada manhã vencida, mas você sente, e é isso que te fortalece, porque quem vence no invisível está sempre um passo à frente no visível. No fim, o verdadeiro sucesso não é o que brilha aos olhos dos outros, mas o que resiste dentro de você quando ninguém está por perto. Essa é a vitória que ninguém